tem Y, tá certo? É só o homem. E aqui nós temos XX, ou seja, 2X. Então, aqui nós temos um cariótipo feminino, ok? Então, o que vocês têm que ficar atentos? Muitas vezes, né, pode não aparecer o Y aqui ou os 2X aqui. Então, como eu descubro, professora? Se tiver um grande e um pequenininho aqui, diferente, hétero, diferente o último par, que nós chamamos de hétero, vai ser um cariótipo do sexo masculino. Se for 2 homo, a gente chama de feminino. É por isso que a gente fala que a mulher é homogamética, porque ela tem aqui, ó, 2 cromossomos iguais. Homo é igual, homogamética. E aqui o homem é heterogamético, tá certo? Porque o homem, ele pode contribuir tanto com o X quanto com o Y. Aliás, é o homem, é o espermatozoide que define o sexo da prole, tá? Se o espermatozoide que fecundou lá o óvulo tiver aqui com esse Y, o bebê vai ser do sexo masculino, tá? Se ele mandar um espermatozoide com X, o bebê será do sexo feminino, ok? Aí junta aqui o X do papai com o X da mamãe, vai formar 2X, nós teremos lá uma menina, ok? Então, vamos pensar aqui, nós temos 2 cromossomos, o gene está lá no cromossomo e é o gene o responsável por nossas características. Então, lá no local do nosso cromossomo, nós temos um gene que vai definir a cor dos nossos olhos, no outro, nós vamos ter um gene que vai definir o nosso tipo sanguíneo, no outro, a cor dos nossos cabelos, no outro, o nosso crescimento. Então, olha como é interessante, ao longo dos nossos cromossomos, nós temos os segmentos, os pedacinhos lá, contendo o gene, e cada gene vai ser responsável por uma característica, tá certo? Como é que o gene consegue te dar determinada característica? No gene existe uma informação codificada para a produção de uma proteína, e é essa proteína que te dará uma determinada característica, ok? Vocês vão ouvir muito falar de cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São aqueles que formam pares, esses aqui, ó, tipo esses dois, ou esses aqui, ó, esses são homólogos. Por que eles são homólogos? Percebam que eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo formato e eles são herdados aos pares, ou seja, um veio do pai e outro veio da mãe. Então, o que são cromossomos homólogos? São aqueles que formam par, que veio um do pai e outro da mãe, que tem mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo tipo e carregam os mesmos tipos de cromossomos. Os mesmos tipos de gene, perdão, tá? Então, o cromossomo 1 que veio do seu pai pareia com o cromossomo 1 que veio da sua mãe, como a Pro mostrou aqui, ó. Esse veio do papai, esse da mamãe. Esse do papai, esse da mamãe. E assim sucessivamente, tá bom? E por aí vai. Em cada uma das nossas células a gente tem 46 cromossomos, 23 pares, cada um veio do pai e outro da mãe, tá? Atenção, pessoal, que as gametas só tem 23 cromossomos, tá? Aí juntos os 23 da mamãe, os 23 do papai, forma 46, que é a constante cromossômica da nossa espécie, tá certo? Então, olha aqui, os homólogos, ó. Eles carregam os mesmos genes, têm o mesmo formato, ó. Todos aqui são homólogos, ó. O que são genes alelos? Os genes alelos são aqueles que são responsáveis por a mesma características e se localizam no mesmo local em cromossomos homólogos. Que se localizam no mesmo local, a gente dá um nome de locus. Então, cromossomos homólogos são aqueles que ocupam o mesmo locus. O que é o locus? É o mesmo lugar em cromossomos homólogos. A gente também costuma chamá-los de genes alelos, né? São aqueles que carregam a informação para a mesma característica, vamos supor.
Esse aqui vai indicar, por exemplo, uma ervilhinha rugosa, enrugadinha, e esse uma ervilha lisa, ou seja, eles são responsáveis pela característica textura da semente da ervilha. E por que eles são alelos? Porque eles são responsáveis pela mesma característica, que é a textura da ervilha, ocupam o mesmo lugar em cromossomos homólogos, esse mesmo lugar nós chamamos de locus, ok? Aqui, ó, mais alelos, ok? Genes alelos, então, um de origem materna e outro de origem paterna. Então, genes alelos são aqueles que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos e são responsáveis por determinar a mesma característica genética, tá certo?